Fala, nação corintiana, hoje o vídeo está repleto de informações. Diretoria age rapidamente no mercado, isso porque Palácios vai ficar fora do Corinthians por tempo indeterminado, te conto tudo. O Corinthians está tentando contratação de Eric Lamela, te trago todos os detalhes. O Corinthians pode bater de frente com o Rojas, isso porque tem negociação aí. Relatório explosivo revela dívida bilionária no Corinthians e o Corinthians vem a público revelando o contrato. Tudo isso no vídeo de hoje. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores do Coringão. Lembrando que no final do vídeo tem o salve da Fiel, então se você quer ter seu nome falado, seu comentário lido aqui no final do vídeo, é só você deixar o seu comentário abaixo. Nação corintiana, o Corinthians foi pego de surpresa por uma ausência inesperada nos bastidores, obrigando a diretoria a agir de forma ágil e rápida no mercado. Com apenas 5 pontos em 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca evitar uma repetição do que aconteceu no ano passado, quando lutamos contra o rebaixamento. O técnico Antônio Oliveira está focado em melhorar a equipe internamente. O destaque da equipe, o jovem Wesley, está próximo de deixar o timão devido ao seu ótimo desempenho em campo. Além disso, o Corinthians vem enfrentando ausências por lesões, como a última agora que foi a de Mateuzinho. No entanto, a situação mais preocupante é de Diego Palácios, cuja lesão é mais grave do que se imaginava. Uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo de Palácios exigiu uma reabilitação sem prazo definido para retorno a gramados. O técnico Antônio Oliveira expressou sua preocupação com o tempo prolongado de afastamento do jogador. A diretoria do Corinthians está em busca de uma alternativa devido ao problema específico com a cartilagem. A diretoria pretende agir antecipadamente no mercado para evitar problemas na próxima janela de transferências. Embora Hugo tenha demonstrado crescimento em campo, a diretoria busca um substituto de peso para Palácios, considerando que Matheus Bidu ainda não está pronto para a reserva imediata. Aí vem a pergunta: o Corinthians precisa priorizar a contratação de um substituto para Palácios? Sim, não? Ou deve priorizar outras posições? Eu quero que você deixe nos comentários. E Eric Lamela, hein? O atacante argentino já pode assinar um pré-contrato, porque seu acordo com os espanhóis vai até o final deste ano. Durante a última janela de transferências, muitos nomes foram especulados no Corinthians. Entre essas especulações, alguns reforços foram considerados para o Parque São Jorge, outros chegaram e alguns não conseguiram chegar. Um dos nomes que mais se destacaram foi do atacante argentino Eric Lamela, que atualmente serve no Sevilha da Espanha. As últimas informações indicavam que o clube havia desistido da contratação do argentino. No entanto, novos relatos sugerem uma mudança nessa situação. De acordo com o site Lance, a diretoria do Corinthians teria reconsiderado a possibilidade de contratar Lamela. Uma reunião entre o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e os agentes do jogador já teria sido agendada, e o objetivo é entender as condições para um possível negócio. Atualmente, um acordo entre as partes é considerado difícil. Lamela construiu sua carreira no futebol europeu e possui um salário elevado. De acordo com informações do site Ficharris, o salário para Lamela gira em torno de 1,5 milhão por mês, porém ele chegaria sem custos de transferências. O argentino está deixando Sevilha com contrato até o meio dessa temporada e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Além de salário alto, há dúvidas sobre o papel de destaque do jogador. Apesar de não ter recebido propostas, a possibilidade de uma reunião sugere reviravolta. Nas redes sociais, os torcedores manifestam preocupação, considerando o alto salário do jogador e o seu desempenho, que não é muito agradável recentemente. Nesta temporada, Lamela disputou 19 jogos pelo Sevilha, marcou 2 gols e concedeu uma assistência. Vale lembrar que o histórico de lesões do Lamela é um pouco tanto quanto extenso. Nação corintiana, vale a pena investir no Lamela ou não? Tem que deixar passar, deixa para o próximo, eu quero saber de você. O Corinthians segue focado em 3 competições: Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Copa Sul-Americana. Estamos mirando alto para 2025, porém, o foco do Antônio Oliveira são as competições nacionais e o clube está considerando ampliar a sua presença internacional. Na terça-feira, dia 7, o Timão conquistou uma vitória por 2-0 sobre o Nacional do Paraguai pela Sul-Americana. Agora, o presidente Augusto Melo busca expandir a marca do clube além das fronteiras continentais. De acordo com o jornalista Luiz Fabiani, da Itatiaia, o Corinthians já está em negociações para realizar o amistoso nos Estados Unidos na pré-temporada de 2025.
com os possíveis adversários Inter de Miami, de Rojas e o Orlando City. Os planos do Timão incluem 2 partidas amistosas no estado da Flórida, nos Estados Unidos, como parte da pré-temporada 2025. Embora o Corinthians já tenha realizado pré-temporadas na Flórida anteriormente, desta vez as viagens não estarão vinculadas a um campeonato específico, mas sim a jogos amistosos pontuais. E falando em Rojas, ele deixou o Corinthians devido a atrasos salariais. Teve um probleminha com a FIFA deu ok para ele seguir em diante com a vidinha dele e ele assinou com o Inter de Miami. Ele cobra do Corinthians 40 milhões de reais e tem contrato com o Corinthians até junho de 2027. Vamos falar das dívidas do Corinthians. Relatório explosivo revela a dívida de 2 bilhões e 100 milhões de reais no Corinthians. As alternativas são recuperação judicial e SAF. Um relatório elaborado pela Ernst Young, multinacional contratada para consultoria e planejamento estratégico pelo Corinthians, está prestes a ser publicado, revelando dados preocupantes. O estudo detalhado apresentado à diretoria alvinegra nesta semana aponta um endividamento total de aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais, cifra esta que está 500 milhões de reais acima do projetado no último balanço financeiro sobre a gestão de Duílio Monteiro Alves. A dívida bruta, 1 bilhão e 260 milhões do clube e 700 milhões do estádio, que é um financiamento com a Caixa, é destacada como um problema grave. Entre as alternativas propostas pela consultoria estão a possibilidade de recuperação judicial e a transformação do Corinthians em uma SAF. A recuperação judicial é sugerida como um remédio amargo para enfrentar a crise econômica e financeira do clube, enquanto a SAF oferece uma nova estrutura organizacional, permitindo até mesmo a entrada de investidores. O relatório também recomenda a contratação de um CEO para operar como diretor executivo no Corinthians. Além disso, sugere-se seguir um caminho semelhante à adoção pelo Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira, com um ganho de caixa no curto prazo e alongamento das dívidas. A postura do Corinthians no mercado de contratações de 2024, incluindo investimentos superiores a 100 milhões de reais em reforços, foi motivo de desconforto entre a consultoria e a diretoria do clube. A Ernst Young se posicionou contra este investimento, ressaltando a importância de priorizar a estabilidade financeira. A gestão anterior do Corinthians, liderada por Duílio Monteiro Alves, refutou as conclusões do relatório, argumentando que a apresentação de dados foi alterada para favorecer a narrativa política. O relatório de Ernst Young revela a gravidade da situação financeira do Corinthians e a necessidade urgente de medidas para reverter esse cenário preocupante. O Corinthians emitiu um pronunciamento nesta quinta-feira sobre o patrocínio master do clube, assinado em janeiro com a casa de apostas VaideBet. Pela primeira vez, o clube divulgou publicamente a presença de um intermediário nas negociações. Segundo o comunicado, foi garantida lisura na contratação de uma empresa envolvida, responsável pela captação e intermediação de negociação entre as marcas. O acordo, segundo o clube, não teria sido viável sem a intervenção da Rede Designer, que receberá 7% dos 360 milhões. O Corinthians afirma que a atuação da empresa interpessoal, documentada formalmente do contrato entre as partes, segue as práticas comuns impostas por outros clubes do Brasil. O clube esclarece que, assim como outros parceiros, a VaideBet, como patrocinadora master, tem uma cota pré-acordada de exposição na Neoquímica Arena nos dias de jogos. A controvérsia sobre a intermediação ganhou destaques após a oposição, liderada por André Sanches, solicitar uma explicação no Conselho Deliberativo, alegando que Augusto Melo havia afirmado em uma reunião privada que não interferiu com intermediários no patrocínio. Posteriormente, ex-diretor de futebol Rubens Gomes também afirmou ter ouvido isso do presidente. Este pronunciamento serve como resposta a essas considerações, tanto para os torcedores quanto para o conselho, que vem sendo pressionado a convocar Melo para prestar esclarecimentos. Na última quarta-feira, no entanto, o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, negociou os pedidos. O comunicado completo do Corinthians sobre a VaideBet esclarece o contexto de contrato de patrocínio, reforçando a atuação da empresa e exigindo respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou no clube. O clube ressalta a parceria desde janeiro, destacando o cumprimento dos pagamentos previstos no contrato e a intenção de contribuição para a construção do Corinthians. Quanto à propriedade da mídia na Neoquímica Arena em dias de jogos, o Corinthians garante que a marca, como patrocinadora master, tem uma cota de exposição pré-acordada, conforme ocorre com outros parceiros do clube.
E o salve da Fiel hoje vai para o pastor Walter, que comentou no vídeo de ontem que não dispensaria o Cássio e sim faria um rodízio e que Fausto Vera ele levaria no aeroporto. Reginaldo dos Santos também comentou, vai com Deus, tá ganhando salário alto. Mãe Amaleico também comentou, gostaria que o Cássio se aposentasse no Corinthians, ídolo eternamente. Marreta Músicas também comentou, vai com Deus, Cássio, pois sua história no Timão jamais será esquecida. Luiz Santos também comentou, tomara que o Cássio vai para o Cruzeiro para nós ver ele jogar lá. E lembrando que se você quer ter seu comentário lido no vídeo de amanhã, é só você comentar aqui embaixo as suas opiniões. Tô ficando por aqui, até a próxima, tchau, obrigado!